Fala pessoal, eu sou Paulo Royal e hoje eu vou trazer para vocês a história de um dos rifles que foram usados pelas tropas da Wehrmacht, que são as forças armadas alemãs, durante a Segunda Guerra Mundial. Embora ele não tenha sido fabricado nas mesmas quantidades monstruosas que os seus rivais clássicos M1 Garand nos Estados Unidos e SVT-40 na União Soviética, essa arma deixou seu nome na história militar, mesmo estreando tarde no conflito. Inclusive, alguns historiadores e especialistas especulam até hoje se, caso ela tivesse chegado mais cedo, teria mudado ou não o desfecho de várias batalhas importantes. O vídeo de hoje é sobre o fuzil alemão Gewehr 43, popularmente conhecido como Gewehr 43 ou simplesmente G43. Ele traz uma série de elementos declaradamente copiados de duas armas, dando origem a esse armamento, que teve um curto período de fabricação, mas um número significativo de exemplares fabricados, passando das 400 mil unidades. Além das origens sobre essa arma, vocês vão conhecer os seus dados técnicos básicos e vão saber de uma curiosidade envolvendo o uso do G43 pelo nosso exército aqui no Brasil depois da Segunda Guerra Mundial. Fato esse que nem todo mundo sabe, mas eu vou explicar hoje. Quando o vídeo acabar, deixa aí a sua sugestão de tema nos comentários, assista aos outros vídeos aqui do canal na playlist chamada A Origem das Armas e não esquece de me seguir nas redes sociais, onde eu coloco diariamente por lá um conteúdo exclusivo relacionado a armas, tá certo? Meus amigos, a história dessa arma tem início durante a Segunda Guerra Mundial, quando a Wehrmacht se mantinha na tentativa de criar um fuzil semiautomático de serviço para as suas tropas. Afinal, os norte-americanos e os soviéticos já tinham nas suas fileiras um armamento dessa categoria, que trazia muito mais poder de fogo quando comparado com os rifles operados por ferrolho manual dos alemães. Então, no ano de 1941, duas fabricantes do país, a Walther e a Mauser, apresentaram o modelo Gewehr 41, ambos municiados com calibre full-size padrão da Wehrmacht, que era o 7,92 por 57 mm Mauser. O curioso nisso é que o comando alemão havia colocado uma lista de critérios durante o processo de requisição desse fuzil. A Mauser seguiu todos eles, só que a Walther, deliberadamente, ignorou algumas dessas exigências, e isso, claro, fez com que o produto final das duas empresas ficasse diferente entre si. Dessa forma, os fuzis foram batizados como G41M e G41W. Eu não vou me aprofundar no detalhamento histórico e de operação dessas armas, mas tem uma informação importante que precisa ser destacada sobre elas. O funcionamento interno nas duas versões era complexo demais, acarretando muitas panes e, automaticamente, tornando a confiabilidade baixíssima. Afinal, o projeto tinha uma série de solicitações ruins que fadaram o G41 ao fracasso. Ainda assim, em 1941, teve início a Operação Barbarossa, que foi a invasão da Alemanha à União Soviética. E embora os alemães tenham se deparado com um altíssimo poder de fogo dos seus inimigos, nos primeiros dias de operação, a quantidade de baixas soviéticas foi bem alta, fazendo com que muitos fuzis semiautomáticos SVT-38 e SVT-40 fossem capturados e enviados para análise. Conforme é de conhecimento geral, esses fuzis tinham vários problemas de fabricação. A qualidade da madeira usada na coronha era baixa, a desmontagem dele era complexa e a fixação entre o receptáculo e a coronha era fraca, onde essas duas peças chegavam a se soltar durante os disparos. Em todo caso, havia um ponto que chamava positivamente a atenção dos alemães, que era o seu sistema de pistão a gás de curso curto, responsável por fazer a ciclagem da arma. Ele era mais simples e menos propenso ao acúmulo de fuligem quando comparado com o G41, que usava o problemático sistema de ação conhecido como Gas Trap ou Bank System. Associado a isso, no armamento soviético ainda havia o método de municiamento que era feito por carregadores destacáveis em vez do carregador fixo, presente no Gewehr 41, que precisava ser alimentado por dois stripper clips contendo 5 cartuchos cada, o que deixava a recarga bem mais lenta em relação ao carregador destacável. A fábrica Walther percebeu que era basicamente isso que faltava para o seu fuzil G41 ficar realmente bom, e depois de combinar alguns elementos das duas armas, enviou o protótipo em 1943 para análise do comando alemão, que gostou bastante do resultado final e batizou a arma como Gewehr 43, o colocando em combate naquele mesmo ano. Além da própria Walther, outras duas fábricas nacionais construíram o G43, a Berlin-Lübecker Maschinenfabrik e a Wilhelm Gustloff Werke. Alguns historiadores alegam que, naquela época, tanto a Walther como a Wilhelm Gustloff usavam como parte da sua mão de obra os prisioneiros dos campos de concentração de Neuengamme e Buchenwald, respectivamente. Nesses locais, apenas alguns componentes básicos eram produzidos, mas ainda assim, isso ajudava na velocidade de escoamento das armas para os campos de batalha.
Outra afirmação é que o método de fabricação do G43, além de ser muito menos complexo que o do G41, deixava a arma tão resistente que os soldados podiam usá-la como escada nas situações em que um ponto mais alto não conseguiria ser acessado com um simples pulo. Outras características principais de um G43 são as seguintes. O seu sistema de ação é o de pistão a gás de curso curto, e foi praticamente copiado do SVT, mas com algumas alterações dimensionais. O carregador, embora fosse destacável, também podia ser municiado por cima com o uso dos Stripper Clips, mostrando mais uma junção de elementos do G41 com o SVT-40. O seu ferrolho, entretanto, ainda usava o mesmo mecanismo encontrado no G41, que é o de trancamento por flappers. Na hora que eu for mostrar o funcionamento interno da arma, vocês vão ver melhor como é que ele atua, mas, resumidamente, o ferrolho se tranca por meio da abertura de abas laterais. Esse princípio de funcionamento é raro, mas foi usado em outras armas também, como as metralhadoras soviéticas DP-27, RPD e DSHK, assim como no fuzil britânico EM-2. O seu receptáculo, na maioria dos exemplares, vinha usinado com um sistema de encaixe rápido para receber a mira telescópica com ampliação de 4 vezes, modelo Zielfeld-Rohr-4, também conhecida como ZF-4 ou ZF-42. Na prática mesmo, eram poucos os soldados da infantaria regular que recebiam esse acessório, combatendo com a arma usando a sua mira de ferro. Dos 402 mil Gewehr 43 fabricados, estima-se que 53 mil deles foram usados com a mira telescópica, desempenhando assim o papel de fuzis de franco-atirador. No ano de 1944, os militares alemães perceberam algo que até então tinha passado direto durante o processo de adoção do G43. A questão era, por que o Gewehr 43 deveria ter esse nome se o seu cano era 2 polegadas mais curto que a Kar 98K? Ou seja, na concepção deles, um Gewehr, que significa fuzil, não poderia ter um cano maior que uma arma batizada de Karbina, que significa carabina, e é a classificação oficial da Kar 98K. Diante disso, em abril daquele ano, o Gewehr 43 passou a se chamar Karbina 43, ou simplesmente K43, mantendo as mesmas características de antes. Para não ter nenhum tipo de confusão nas informações, eu vou continuar chamando o armamento de G43, até porque não havia nenhuma alteração significativa de design em relação ao K43, então não vai ser nada que afete a fidelidade da história, ok? Bom, vou aproveitar também para fazer um esclarecimento rápido para quem não conhece a história da Kar 98K. Ela foi batizada como carabina apenas para atender a uma das determinações do Tratado de Versalhes, assinado em 1919. Só que a arma em si não tinha características físicas que a enquadravam nessa categoria. Mas eu não vou me alongar por aqui pra gente não sair do assunto principal. Se vocês estiverem interessados em saber mais sobre a história da Kar 98K, basta clicar no card que tá aparecendo aqui na tela que você vai parar direto no vídeo que eu tenho aqui no canal, ok? Mas por enquanto termina de assistir esse material aqui. Dentre algumas curiosidades sobre o G43, eu consigo citar algumas para vocês. A primeira é a de que, depois da guerra, esses fuzis ainda foram usados pelos exércitos da Tchecoslováquia, Alemanha Oriental e França. Nas décadas seguintes à Segunda Guerra Mundial, ainda era relativamente comum ver exemplares não restaurados do G43 com as suas coronhas rachadas ou quebradas. Isso acontecia porque os soldados eram instruídos a tentar inutilizar o máximo possível da arma, caso percebessem que a sua captura pelo inimigo seria inevitável. Outro ponto curioso é que perto do final do conflito mundial, os alemães começaram a testar alguns modelos experimentais do G43 municiados com cartucho intermediário calibre 7.92 por 33mm Kurz, e o carregador usado era o mesmo do fuzil STG-44. Infelizmente, pouquíssimos modelos desses sobreviveram até os dias atuais, e são peças bastante cobiçadas pelos colecionadores em todo o planeta. A terceira curiosidade é que em 1954, aqui no Brasil, a fabricante estatal de armas Imbel chegou a produzir uma cópia do Gewehr 43, a qual ela batizou como Itajubá M954 Mosquetão. Como o ferramental para a criação da arma não era exatamente o mesmo usado pela Walther na Alemanha, algumas alterações tiveram que ser feitas no processo produtivo dela, fora o fato da substituição do calibre 7.92 por 57 pelo 30.06 Springfield, que inclusive tem até um cartucho maior que o seu rival alemão. Um lote inicial com aproximadamente 300 unidades foi fabricado e enviado para o nosso exército. Quando os militares fizeram as análises e os testes de funcionamento, constataram que o serviço ficou com uma baixíssima qualidade, mostrando que a arma era pouco confiável e muito problemática. Isso foi mais do que suficiente para que nenhuma outra encomenda do Mosquetão fosse feita. E para reforçar a recusa, ainda surgiu o fuzil de batalha belga FN-FAL, que se mostrou muito melhor que a fracassada cópia brasileira do Gewehr 43.
Os militares brasileiros adotaram o FAL em 1956, mas esse só entrou em uso efetivo em 1964. Bom, então agora vamos dar uma olhada no funcionamento interno de um fuzil Gewehr 43 para vocês entenderem melhor como é que ele se comporta. Acompanha comigo. Quando o gatilho é apertado, ele desconecta o martelo ou o cão, que acerta o pino percussor e esse atinge a espoleta do cartucho, fazendo o tiro acontecer. Nessa hora, uma parte dos gases do disparo passa pelo bloco de gases e empurra o pistão para trás, que empurra o transportador do ferrolho na mesma hora. Nesse deslocamento, o extrator puxa o estojo para ser ejetado, o transportador recoloca o cão em posição de disparo e essa movimentação para trás é absorvida pela mola recuperadora. Um pouco depois que o estojo é ejetado, a mola recuperadora encolhe ao máximo e expande de novo, empurrando o transportador do ferrolho para frente, que pega um novo cartucho no carregador e o coloca na entrada do cano, trancando o ferrolho e finalizando o ciclo da arma. Falando em trancamento, conforme eu prometi no início do vídeo, vamos olhar aqui no detalhe como é que esse trancamento acontece. Quando o cartucho termina de entrar no cano, o centro do transportador do ferrolho passa por entre as abas de trancamento, as abrindo e deixando o mecanismo seguro e pronto para o próximo disparo. Quando o cartucho é detonado, o deslocamento para trás do transportador do ferrolho tira ele dali, permitindo que as abas se recolham e recuem junto com o conjunto. Esclarecido? E aliás, para quem nunca ouviu um G43 disparando na vida real, o som é esse aqui. Em relação à ficha técnica de um Gewehr 43, os dados básicos dessa arma são os seguintes. O seu peso descarregado é de 4,4 kg. O comprimento total da arma é de 1,15 m. O comprimento do cano é de 21,6 polegadas. O calibre padrão do cartucho usado é o 792 por 57 mm Mauser. A capacidade do carregador é de 10 cartuchos. A velocidade média dos projéteis na saída do cano é de 761 metros por segundo. O alcance operacional é de 800 metros, com auxílio da mira telescópica. Já o alcance máximo é de 4.200 metros, mas sem nenhuma precisão, tá certo? Bom pessoal, espero que esse vídeo tenha matado a sua curiosidade a respeito desse assunto e muito obrigado a você que chegou até aqui. Não esquece de clicar em gostei e compartilhar para dar aquela força pro canal. Em breve eu tô de volta, um forte abraço e até mais!